Aleluia! Oh, glórias! Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês. Podemos assentar. Glória a Deus. Uma grande alegria, estamos aqui hoje, muitas pessoas viajando, uns ou outros fazendo o almoço de domingo da Páscoa, mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Eles também estamos acompanhando pela internet. Bom, hoje é um dia muito especial para todos nós. É um dia que reafirma e confirma que Jesus Cristo é o Senhor. É um dia que celebramos a vitória da vida sobre a morte. A vitória de tudo aquilo que o Senhor planejou, que Deus planejou para a humanidade. E hoje eu quero tratar de um tema que me despertou grandemente quando eu estava ali preparando a palavra, semana passada já, para esse domingo, e algo bateu muito forte no meu coração com relação a falar das mulheres no ministério de Jesus. E o versículo que a gente vai usar como versículo-chave, eu peguei um pedacinho de um, juntei com um pedacinho do outro, é Mateus 28, versículos 5 e 6. Não precisa projetar não, depois a gente vai ler ele todo, que diz que o anjo, ali depois que Jesus tinha ressuscitado, né, elas vão ali para o túmulo, e aí um anjo, né, conversa com elas e diz assim, o anjo disse às mulheres, ele ressuscitou, aleluia. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Estamos vivendo os dias que celebramos a Páscoa. Na realidade, é uma semana, né, onde Jesus, ali domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, e naquela última semana dele ali, de vida humana, ele viveu ali, né, preparando tudo, vivendo esses momentos, para celebrar ali, inclusive depois cumprir o propósito de se entregar, de morrer e ressuscitar. E nós chamamos de Páscoa, né? E especificamente, obrigado, Paulo, especificamente sexta-feira, né, que nós celebramos, sexta-feira da Paixão, é o dia em que ele foi crucificado, onde ali ele pagou pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele foi humilhado, brutalmente maltratado. E ali, ao entregar o seu espírito nas mãos de Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali ele disse ao Pai, está consumado. Sábado passou. Sábado é um dia, né, em que os judeus tiram para descanso. E no domingo ele ressuscitou. E hoje, esse domingo, nós celebramos o domingo de Páscoa o quê? A ressurreição de Cristo Jesus. Bota para mim agora capítulo 28 de Mateus, por favor. Vou ler com vocês. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria da Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, já era o quê? Domingo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Pode passar. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo,
dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia! Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Pode passar mais um pouquinho até o 10. E depois depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui na tua casa, Pai, neste domingo, um domingo que celebramos, Pai, o dia da ressurreição de Cristo. Por isso, Senhor, ministra nossos corações, coloca certeza naqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que ainda verão, Pai amado, esta mídia, verão esta live. Coloca o coração deles, Pai, a certeza que Jesus Cristo vive e que Jesus Cristo é o Senhor, Filho do Deus vivo. Abençoa-os nesta manhã, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Este capítulo, ele fecha o capítulo do livro de Mateus. E Mateus pressupõe, ao escrever, que aquele que está lendo o que ele escreveu, aquilo que ele registrou, ele pressupõe que as pessoas tenham já lido o que está anteriormente. Então ele parte desse pressuposto. E para podermos compreender o que ele já escreveu. Eu não tenho tempo aqui de ler todo o livro de Mateus. Se você não leu ainda, leia e entenda melhor tudo aquilo que ele coroou, que ele fechou quando ele escreveu o capítulo 28 do livro de Mateus. Nós sabemos que a ressurreição, ela não foi um fato isolado. Não foi algo que aconteceu do acaso, não. A ressurreição já estava na agenda de Deus desde a fundação do mundo. Já estava preparado aquele momento. E Mateus, nós vamos ver aqui, que em 4 momentos Mateus relata toda a preparação de Jesus com os seus discípulos, predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Jesus foi preparando os discípulos, foi falando para eles o que haveria de acontecer. E você vai ver que Jesus vai falando aos pouquinhos. E depois nós vamos ver uma quinta vez, agora são os inimigos de Jesus, que também prenunciam a sua ressurreição. Os inimigos de Jesus também, eles falam da ressurreição de Cristo. Nós vamos ler aqui. E até eles entenderam a sua morte e entenderam a sua ressurreição. João e todos os outros evangelistas também falam isso, registram isso nos seus livros. Mas Mateus, ele é mais específico quando ele fala deste propósito de morte e de ressurreição de Cristo. Primeiro texto, volta para aí, a gente vai passear no livro de Mateus, por favor. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Jesus se encontrava ali em Filipe, de Cesareia de Filipe.
Jesus estava localizado ali, bem ali no norte extremo de Israel. E diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Vê o 22 se tem alguma coisa. Bom, isso. Então, ali, Jesus já estava dizendo que ele deveria sofrer, que ele deveria padecer, que ele deveria cumprir um propósito. E você vê que Pedro chega e fala, não, Senhor, deixa disso, para que isso? Não precisa não, tal. Mas vamos tomar um cafezinho aqui, calma, calma. Né? Fica mais com a gente aqui, calma, não é isso não e tal. Mas Jesus foi preparando eles. Né? E ele falou, olha, eu vou ser perseguido. Né? Já está sendo traçado um plano por Herodes para me matar. Herodes já estava sem popularidade no povo. E os maiorais com ele ali, né, os sacerdotes, queriam a cabeça de Jesus. Queriam a morte de Jesus. E Jesus fala para ele, olha, eu tenho que voltar a Jerusalém para que se cumpra a Páscoa. Antes da Páscoa tem que estar já em Jerusalém. Jesus já foi preparando eles, já foi preparando o terreno. Segundo o texto, Mateus 17, versículos 22 e 23. Mateus 17, 22 e 23. E agora Jesus já estava onde? Agora já estava já na Galileia. Então ele saiu de Cesareia, de Filipe, e foi para onde? Ele foi para, já na Galileia. Já estava na redondeza ali de Jerusalém. E fala assim, reunidos na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Vê que ele foi agora já foi falando, já foi dizendo do plano. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Aleluia. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eles ainda não tinham compreendido o plano de salvação. Eles não tinham ainda compreendido que eles deveriam abrir mão de Jesus, da presença física de Jesus, para que Jesus cumprisse aquilo que diz as Escrituras, que todos os profetas anteriores ali no Antigo Testamento falaram do propósito da morte e da ressurreição de Cristo. Eles não começaram a entender, porque para os judeus, ali para os discípulos, Jesus seria o novo rei de Israel. Para os discípulos, Jesus destruiria ali os romanos, expulsaria os romanos da terra de Israel. Eles tinham uma compreensão diferente do reinado de Jesus, do reino de Deus. Eles queriam implantar um reino humano. Mas Jesus, ele tinha que morrer pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E ele diz que seria traído. Mas não se preocupe, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, aleluia. Não se preocupe, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas os apóstolos ficaram tristes. Terceiro texto, quando ele estava chegando ali em Jerusalém, Mateus 20, 17 a 19. Repare bem nesse texto. Mateus 17, 20, 17 a 19. Diz assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Jesus já foi, né? Já foi mais incisivo, Jesus já colocou algo a mais, Jesus já foi explicando melhor para eles. Eis que subimos para Jerusalém. Pode passar, o outro versículo. E o entregarão aos gentios. Quem são esses gentios? São os romanos. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado.
Jesus mostrou o plano da redenção. Jesus falou o que haveria de acontecer para se cumprir as Escrituras, para que ele ressuscitasse. Mas, sempre haverá um mais quando nós temos Jesus na nossa vida. A última palavra é sempre dele. O inimigo pode pensar que está dominando, o inimigo pode pensar que está vencendo, o inimigo pode pensar que está tripudiando, que ele está muitas vezes mesmo tripudiando, ele está muitas vezes zombando, ele está muitas vezes escarnecendo, ele muitas vezes está nos fazendo sofrer, mas a palavra diz, mas Jesus Cristo sempre terá um mais para a nossa vida. E ele disse, mas ao terceiro dia ressurgirá, aleluia, ressurgirá. Ele está dizendo, ei, calma, vai se cumprir. Jesus foi falando para eles tudo. Jesus começou lá, lembra? Olha, vai acontecer. Depois, olha, vai acontecer mais um pouquinho. Ele aqui já falou, olha, vou ser açoitado, escarnecido, humilhado, vou entregar para os gentios, eu vou ser crucificado e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos começaram a ter medo, ter assim, um sentimento da perda. E começaram a falar, não, Jesus, para quê? Jesus, não precisa fazer isso não. Jesus, não faça isso. Pedro, então, falou, ei, que isso, Senhor? Que isso, Senhor? Não precisa nada disso. E aí, Mateus capítulo 26, versículo 2. Agora, Jesus já estava em Jerusalém, 2 dias antes de celebrar a Páscoa. Então, seria como uma quarta-feira. Diz assim a palavra, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí ele já disse quando. Ele foi preparando, ele foi dizendo o que haveria de suceder, e nesse texto ele diz quando, o exato momento onde se cumpriria tudo aquilo que Deus planejou e que Jesus já estava falando com eles. É uma história revelada, é algo que é contado. Ele está relembrando aos discípulos o que haveria de acontecer. E agora já, no capítulo 27, não precisa colocar, ele ali, né, ali na ceia com os discípulos, ali ele falaria que haveria de ser traído por um. E aquele momento ali, ele foi, e aí diz, né, os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E aí foram, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas o traiu, né? Judas traiu Jesus. Ele foi entregue ao sinédrio. Condenaram Jesus à morte na calada da noite. E aí eles levam para Jesus, né? Levam Jesus, na realidade, na manhã seguinte para Pilatos. E aí ele é julgado por Pilatos. E Pilatos ainda ali, naquele momento, ele tenta tirar Jesus daquela situação. Mas o povo aquele povo queria a condenação de Jesus para libertar Barrabás. E tanto que Pilatos falou, lavou as mãos. E aí ele entrega Jesus, né? Entrega Jesus para os soldados romanos. Aí começa tudo aquilo que Deus falou. Começa da sua humilhação, começa do seu sofrimento, ele era chicoteado, com aquele chicote com as pontas de osso e ferro, ele é humilhado, coloca sobre ele uma coroa de espinhos, todo aquele processo que nós já sabemos e nós conhecemos, que é a sexta-feira da paixão. Ele enferma, né, e ele é crucificado, e ele é morto. Na sexta-feira da paixão,
E ali é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Quando Deus tirou o rosto sobre Jesus, Jesus se viu totalmente desamparado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, muitas vezes, totalmente desamparados. E muitas vezes nós morremos. Morremos espiritualmente, morremos no casamento, morremos numa doença que está chegando, morremos nos negócios, morremos no trabalho, no emprego, muitas vezes nós morremos. Mas eu quero dizer a você o seguinte, assim como Jesus Cristo morreu, nós também teremos a vitória, porque tudo Ele pode ressuscitar. Amém? Tudo Ele pode ressuscitar um casamento, Ele pode ressuscitar um negócio, Ele pode ressuscitar um emprego, Ele pode ressuscitar um trabalho, Ele pode ressuscitar tudo que você pensar. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É a maior prova de amor pela humanidade foi quando Jesus se entregou. E quando Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior prova de amor. Depois, Nicodemos e José de Arimateia conseguem autorização para retirarem Jesus da cruz, levam-no para a sepultura, né? José de Arimateia comprou um túmulo novo, nunca tinha sido usado, e ali naquele túmulo, ele coloca o corpo de Jesus, prepara o corpo de Jesus, faz um enterro às pressas, porque já estava para escurecer, e o maior sinal de humilhação seria Jesus continuar crucificado na cruz. Seria o maior escárnio aquilo, maior humilhação. Então, antes que escurecesse, antes que cumprisse ali a sexta hora, eles foram ali, a sexta hora, ao anoitecer, eles foram ali, tiraram Jesus da cruz e levaram para este túmulo, prepararam, e aí as mulheres foram com eles. Algumas mulheres também foram com eles, lá com especiarias, para cuidarem do corpo de Jesus. Agora, na manhã de sábado, os inimigos de Jesus procuram ali, novamente, Pilatos. E revelam a ele tudo aquilo que deveria de acontecer com Jesus. Vê para mim Mateus 27, 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes fariseus e dirigindo-se a Pilatos. Disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, que aquele mentiroso, que aquele safado, falando de Jesus, enquanto vivia, porque ele morreu, enquanto ele vivia, ele disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se ceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Ou seja, eles tinham tanto medo que poderia acontecer, que eles pediram uma proteção, ajuda. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Mais um. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Por que Jesus Cristo era embusteiro? Né? Eles tinham tanto medo que se concretizasse, que aquilo se tornasse uma realidade, que eles falaram: olha, vamos proteger ali, para que ninguém faça alguma coisa para dizer que ele ressuscitou.
para que roubem o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. Então, né, eles vão ali, colocam cordas, amarram a pedra, né, puxam a pedra, amarram uma pedra, colocam uma pedra, amarram a pedra, colocam um selo, é um selo real, que é feito de cera, nas cordas, porque se alguém tentasse tirar, ficaria evidente que foi puxado por alguém, arrebentado por alguém. Né, com o símbolo do governador ali, e toda a guarda ficou à frente, guardando o túmulo. O túmulo, você sabe, você já viu filme, já viu fotos. O túmulo, na realidade, era uma caverna, tipo uma caverna numa pedra, né? E ali colocava o corpo, era o túmulo. Então, na realidade, né, era uma caverna plana, né, onde tinha um buraco, e ali botava uma pedra e foi fechado. Você já tem uma ideia de como que foi. Então, amarraram com corda, botaram ali o selo real, porque se puxassem, né, seria evidente que foi violado aquele local. Mas o que é interessante é que a ressurreição de Jesus, então já está sepultado, morto e sepultado. E aí já colocaram ali as guardas, colocaram tudo ali, tudo dizendo já, né, para cumprir aquilo que eles queriam, que ninguém violasse o corpo. Mas estava se cumprindo o tempo de Deus, estava se cumprindo a determinação de Deus. Mas o que é interessante notar é que a ressurreição de Jesus muda totalmente o quadro. Jesus estava cumprindo o seu propósito. E João, no capítulo 1, diz que Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós. Que Jesus era Deus. O Verbo habitou entre nós. Que veio como um homem para morrer por nós, como está escrito no capítulo 3 de João. Ele diz que Jesus veio para pagar pelos pecados da humanidade. Coloca para mim João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estava se cumprindo o propósito. Também João depois diz que Jesus seria levantado da terra e atrairia as multidões a ele. Aleluia, por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, preparado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Ele foi o Cordeiro preparado por Deus. João revela isso, João fala isso. E estava já se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é o cerne do cristianismo. Não existiria cristianismo sem ressurreição. Paulo nos afirma categoricamente. Paulo diz que mais de 500 testemunhas, né, entre seus irmãos, seus amigos, seus discípulos, né, ele fala que todos eles testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Eles viram a ressurreição. E ele fala da importância, Paulo fala da importância da ressurreição, que ele diz, olha, se não é verdade a ressurreição, a nossa fé é inútil, nós somos mais miseráveis de todos. E se não houve a ressurreição, podemos jogar fora esta palavra, mas ela foi verdade. E ela está no meu coração. E essa palavra tem que estar no teu coração também. Porque ela é a verdade. A ressurreição é o coroamento do cristianismo. A ressurreição é que diz que nós seremos vitoriosos, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, que Ele ressuscitou, que Ele virá buscar a sua igreja e que nós viveremos com Ele na eternidade. Aleluia. É a ressurreição. Não haveria cristianismo se houvesse só a morte. Não haveria cristianismo se seria como os outros ídolos, com os outros deuses,
que o mundo tem, como Buda, Alá, como Confúcio, como Allan Kardec, todos estão ainda sepultados nos seus túmulos. E não ressuscitaram, mas o nosso Cristo ressuscitou e Ele vive para sempre, aleluia. Ele vive, igreja. Ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença. E Paulo diz, olhe, se isso não aconteceu, nós seremos mais miseráveis de todos os homens. Aquilo ali mudou o ministério dos apóstolos. Mas agora, eu vou voltar daqui a pouquinho a isso. Mas eu quero voltar ao tema que me levou desta palavra. Eu fiz aqui uma pequena abordagem, um histórico daquilo que é a paixão de Cristo até a ressurreição de Cristo. Amém? Um pequeno filminho para cada um de nós. Mas agora, eu vou retomar o tema principal desta mensagem. Jesus de ressurreto, depois ressuscitou, ele aparece a um grupo de mulheres. Os outros evangelhos também dão detalhes sobre a ressurreição. Lucas, João, Marcos, no capítulo 16. João 21 também diz com quem Jesus encontrou. Mas Lucas, põe para mim, Lucas 24, versículo 10. Com quem Jesus encontrou? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. A mãe de Tiago, aqui diz que Tiago era irmão de Jesus. Então seria Maria, mãe de Jesus. Quem é essa Joana? Quem é a Joana? Eu fiquei curioso. Fui ver, quem era a Joana? Quem é essa Joaninha que está aqui? Essa Joaninha nada mais é do que a esposa de Cusa. Este homem, ele era procurador de Herodes. Então veja bem, quem era Herodes? Era o rei dos judeus. Pilatos, governador, ali, colocado por Roma. E Herodes era o rei dos judeus daquela época, onde os discípulos queriam que Jesus assumisse o trono de Israel, tirando Herodes e expulsando todos os romanos da região ali. Então a Joana era esposa de Cusa, que é o quê? O procurador de Herodes. Ele era o maior procurador de Herodes. Então, Joana era uma mulher importante. Era uma mulher de valor na sociedade. Era uma mulher que tinha o seu valor. Maria Madalena, nós já sabíamos da história dela. E de Maria também. Vocês vejam bem, então, que começa, então, aí esse desenrolar. Esse desenrolar. E que a ressurreição de Cristo, ele motivou todos os apóstolos a terem uma nova comunhão com o Senhor, a falarem com intrepidez e com ousadia. Os apóstolos, eles morreram crucificados, eles morreram por flecha, por arco, por espada. O único apóstolo que ficou vivo e que morreu por morte natural foi João, na ilha de Patmos. Foi o único. Os outros todos padeceram a espada, foram crucificados por flecha, transpassaram por lança, todos morreram, por amor ao Evangelho. A gente vai ver como mudou a história deles, preste atenção nisso. Então, eram mulheres que seguiam a Jesus e foram ao túmulo. E elas tiveram o privilégio de ter um encontro com Jesus Cristo.
Agora, é interessante notar que Jesus Cristo se apresenta às mulheres. Mulher, naquele tempo, naquela sociedade, ela não tinha valor de testemunho nenhum. Um tribunal não reconhecia o testemunho de uma mulher. Não reconhecia. Elas não tinham autoridade para testemunhar. Mas agora vem a pergunta que não quis me calar. Aonde me motivou a preparar essa palavra. Por que Jesus se apresentou às mulheres? Por que Jesus se apresentou aos seus discípulos? Por que Jesus... Não, por que se apresentou às mulheres? E aí eu fui entender que a resposta é óbvia. Óbvia. Por quê? Não pode rir, está pensando maldade aí. Eu estou vendo um sorrisinho de maldade nas mulheres aí. Não, isso estão pensando, não. Apesar de que pode ser, né? Jesus disse às mulheres, porque você espalha rapidinho. Né? A mulher fala tudo, a mulher, né? Até um casal que eu conversei com essa semana, falou, olha, se Jesus tivesse apresentado para os homens, eles iam chegar em casa e dizer, Jesus ressuscitou, vamos orar por Jesus, e acabava ali. Mas quando falou para as mulheres se alegraram, fizeram festa, né? A mulher é assim, gente. Mas tem outro motivo, não é esse motivo só não. Tem outros motivos. Esse aí é aquilo que a sociedade diria. Mas o motivo principal é que você for ver os evangelhos de Lucas, de Mateus, você pode perceber isso. E Lucas é o que mais enfatiza e fala das mulheres que seguiram Jesus. Jesus andou em todas as 204 vilas e cidades da Galileia. Sabe quem estava com Jesus? As mulheres. Jesus dava um passo, elas davam um passo com ele. Jesus ia para trás, elas iam com ele. Jesus ia para frente, elas iam com ele. Jesus ficava parado, elas paravam com ele. As mulheres começaram a seguir Jesus desde o início do seu ministério. As mulheres viram cada milagre de Jesus. Elas ouviram cada palavra que ele ministrava. Elas viram Jesus curando, elas viram Jesus libertando, elas viram Jesus ressuscitando mortos, elas viram Deus curando os enfermos. Elas seguiram Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério. Elas estavam com Jesus o tempo todo. Essas mulheres e outras também que passaram. Outras também que acompanhavam. Outras que entraram depois, durante o início da jornada de Jesus. Mas a palavra de Deus tinha muito mais mulheres do que essas 3 que estavam com ele. Muito mais mulheres. E hoje, veja o número de homens das igrejas e o número de mulheres das igrejas. É verdade. As igrejas têm muito mais mulheres do que homens. Quer ver? Vamos fazer um chá de homens na igreja. Estão rindo, né? Acho que só vem um pastor esse mesmo se vier. Porque ele preparou, tem que vir. Agora fala, chama a mulher, enche, transborda. E tem mais, a mulher chama a vizinha, chama a prima, chama a tia, chama a mãe, chama todo mundo. A mulher é assim. Mulher, ela tem algo diferente dado por Deus. Eu não sei o que é, mas Jesus sabia. Jesus sabia. Então as mulheres acompanhavam Jesus desde o momento do seu ministério. Segunda razão, Lucas 8, 1-3. Olha a razão. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, na Galileia. Quantas? 204. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Passa. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem? Maria Madalena entre elas. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, 7 demônios. Pode passar. E Joana,
mulher de Cusa. Olha a Joana aí. Olha a Joaninha aí, gente. Olha a Joaninha. Oi, Joaninha. Dá um oi para ela. Mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, outra mulher também, de valor lá da sociedade, uma mulher de grandes recursos. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ah, como é que é? Repete aí, pastor. Quem sustentava o mistério de Jesus? As mulheres. Ah? As mulheres tiravam do bolso e davam para Jesus. A maior prova de amor, né? A maior prova de quando você acredita no propósito, quando você acredita numa causa, tem uma ligação direta entre o coração e o bolso. Ligação direta coração e bolso. Porque quem acredita numa causa, investe na causa. Quem acredita no propósito, investe no propósito. Quando algo está nesse sentido, você acaba comprando as ideias e vai junto. Não existe algo mais sobrenatural do que isso. A ligação direta entre o coração e o bolso. E aí as mulheres sustentavam Jesus. Elas pagavam as viagens missionárias, elas levavam dinheiro para os alimentos. Os maiores provedores do mistério de Jesus eram as mulheres, não eram os homens. Eram as mulheres. Porque os homens estavam com Jesus na obra. Agora, elas que financiavam tudo isso. Eram elas que traziam o dinheiro. E eu aproveito aqui para agradecer a você, que é desta igreja, que contribui com seus dízimos e suas ofertas, porque mostra seu coração está conosco nesta causa. Amém? Porque isso é bíblico, é bíblico. Quando você acredita, você investe. Quando você acredita, você dá. Quando você acredita, você dá cesta básica, você dizima, você oferta, você ajuda o irmão. É assim. Agora falando para homens e mulheres, amém? Mas é assim mesmo que acontece. Então essa foi a segunda razão. Por quê? Porque elas contribuíram desde o início do mistério de Jesus com os recursos que financiaram toda a obra missionária de Jesus Cristo. Terceira razão. Quando ele decidiu sair da Judéia, ir para a Judéia, e depois para Jerusalém, quando estava lá em Cesareia, Mateus 16 nos diz, não precisa colocar não, porque é muito grande, que os discípulos começaram a dizer, Jesus não vai. Para que Jesus? Jesus, não precisa morrer não, Jesus fica aqui com a gente. Jesus, o que é isso, Jesus? Pedro, então, falou, para que, Jesus? Calma, Jesus, vai chegar. Morre agora não, fica mais tempo com a gente. Mas Jesus não ouviu nenhuma palavra de repreensão por parte das mulheres. Porque elas sabiam do propósito de Jesus. Elas entendiam melhor o propósito de Jesus do que os discípulos, do que os homens. É como se houvesse uma conexão espiritual maior entre elas e Jesus e entre elas e Deus. Elas não falaram nada. Pelo contrário, nós vemos ali que a Maria Madalena, naquele domingo que antecedeu ali, o domingo de Ramos ali, teve um jantar na casa de Simão. A Maria Madalena tinha comprado um unguento, até uma moça falou assim, você pregou sobre isso aqui, não foi? Hã? Mas outros falam também que é ela. Aí, né? Mas que ela também teria, essa Maria, pego. O que seria para ungir o corpo de Jesus morto? Ela usou quebrou e usou enquanto Jesus estava vivo. Falou, eu não vou desperdiçar isso aqui. Não pode falar, né? Eu quero mostrar o meu amor a ele enquanto ele está vivo. E ninguém repreendeu Jesus porque ele deveria de morrer. Pelo contrário, ela foi preparar Jesus para morrer. Ela foi ungir Jesus para Jesus cumprir o propósito dele de morrer por toda a humanidade, inclusive morrer por ela. Este é o propósito. Quarta razão. Ali em Lucas 22 nós vemos que quando Jesus foi não precisa botar não, que é muito grande,
Quando Jesus ali ele foi preso, aonde estavam os discípulos de Jesus? Estavam fugindo. E as mulheres com ele. A palavra diz que João observava mais de perto e Pedro observava mais de longe. E os outros? Os cafedeiros. Todos. Mas as mulheres que estavam com Jesus, no momento da sua prisão, elas foram identificadas como seguidoras de Jesus e elas não tiveram medo de morrer. Tal era a certeza de que ele era Cristo, de que ela falou, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que o Senhor viverá para sempre. Eu sei que eu ressuscitarei no último dia. Eu sei, porque ele já falou essas palavras e eu acredito naquilo que ele fala. Vocês estão entendendo por que Jesus apareceu às mulheres? É todo um enredo, é toda uma história. Quinta razão. Enquanto Jesus era julgado, agora não é preso, porque não estava julgado. Elas estavam lá, no meio que o povo ali decidiu por Barrabás. Essas mulheres estavam lá, no julgamento de Jesus. Cadê Pedro? Estava lá? Deixaram Pedro no julgamento de Jesus? Alguém falou que Pedro estava lá? Hein? Você fala de Tomé, ouviu falar de Pedro, ouviu falar de Tiago? Não. Eles tinham vazado. Por quê? Ou então estavam muito escondidos que nem registrado foi. Sabe? E quando ele era julgado, elas estavam lá. E tem mais, na via dolorosa, elas seguiram a Jesus. Aleluia. Na via dolorosa, os discípulos não estavam com Jesus. Na via dolorosa que se cumpriu ali a condenação, todo o escárnio, toda a humilhação, todo o sofrimento, tudo aquilo que Jesus padeceu, tudo aquilo que ele passou ali na sexta-feira da paixão, naquele momento que ele estava se dirigindo para a cruz, onde ele iria ser crucificado, as mulheres estavam com ele. As mulheres estavam com ele. Os outros estavam trancados no cenáculo, escondidos no cenáculo, com medo, apavorados de serem presos e mortos também. Mas as mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá com Jesus, elas estavam caminhando com Jesus, por onde ele andava, elas estavam com ele. Você está entendendo o porquê da questão óbvia de que Jesus apareceu às mulheres? E aí, a sétima razão. Elas acompanharam, como eu falei, ali na via dolorosa. Enquanto os apóstolos continuavam escondidos. Elas foram com Nicodemos e com José de Arimateia. Elas ajudaram a colocar os 35 quilos de especiarias. Ainda falaram que voltariam no domingo para complementar o que elas teriam que levar para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Que não tiveram tempo, elas tiveram que comprar ainda para poder levar para o túmulo de Jesus. Lucas 24:1. Bom, irmão, Lucas 24:1. Mas no primeiro dia da semana, que é domingo, alta madrugada, ou seja, não tinha nem amanhecido. Não tinha nem amanhecido. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E a oitava razão. Os pais da igreja dizem que elas se encontraram com os apóstolos e pediram ajuda a eles. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Nós precisamos levar as coisas. Precisamos ali,
tratar o corpo de Jesus, precisamos ali, né, remover a pedra, porque eles não sabiam que estava selada ainda. Eles não sabiam que a pedra estava já no lugar definitivo. Eles não sabiam disso. Eles pediram ajuda aos apóstolos, aos discípulos. E o que eles fizeram? Nada. Continuaram com medo. Os pais da igreja relatam isso. Se você olhar a história dos pais da igreja, eles relatam esse fato histórico. Elas sempre estavam com Jesus, desde o início do mistério de Jesus. 3 anos e meio junto dele, o tempo todo, o seguiram, deram passos de fé. Deram passos de fé. E como diz ali em Mateus 28:1, que nós lemos aqui, a alta madrugada, põe para Mateus 28:1. Quando elas foram ver ali, né, já estava ali o anjo. Mas vamos ver o que acontece agora. No final do sábado, entre o primeiro dia da semana, Helena e a Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Pode passar. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Passa, por favor. Até aqui. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Está chegando o dia, a hora do clímax do cristianismo. Eu creio, eu imagino, que quem era esse anjo? Era o anjo Gabriel. Você se lembra que Gabriel foi o mesmo anjo que foi lutar lá com Daniel, 21 dias, né? Você lembra? Ele ficou 21 dias lutando para que chegassem as bênçãos até Daniel. Era o mesmo anjo, o anjo Gabriel. Quando ele ficou 21 dias lutando ali, nas regiões celestiais, para entregar a bênção que haveria de entregar a Daniel. Pode estudar, está com uma cara de não é verdade? 21 dias. Era o Gabriel. E Gabriel também depois foi ajudado por Jesus. E eu creio que Deus chegou assim: Gabriel, vem cá. Vai lá e dá um recado para o meu filho. Aí Gabriel falou: pô, Senhor, eu vou. O Senhor mandou, eu obedeço. Mas tem o seguinte: você se lembra que a última vez que eu estive lá, no guarda de Daniel e tal, fiquei 21 dias lutando e, cara, se não fosse Jesus me ajudar lá naquela hora lá, eu ia perder. Ou eu estaria até hoje lutando lá. Até hoje estaria lutando. Aí Deus falou: mas agora é diferente. Você vai agora com a minha unção, com a minha autoridade e com o meu poder. Amém, igreja? Amém. Quando Gabriel vem, quando Gabriel chega, ele encontra o túmulo fechado, lacrado. Satanás e seus demônios estavam à frente do túmulo. Que eles sabiam que Jesus não poderia ressuscitar, porque se Jesus ressuscitasse, Satanás e seus demônios teriam derrotados por tudo sempre, amém? Eles não queriam. O inferno estava em festa, dizendo: triunfamos sobre Deus Pai, triunfamos sobre Jesus, nós vencemos a batalha, nós vencemos a guerra. Ei, deixa aí, não deixa ninguém tocar no túmulo, não deixa ninguém entrar no túmulo, não deixe, porque na realidade estava se passando aquilo no inferno também, não deixe, porque se chegar algo aí, vai mudar, e nós vamos vencer, Deus não vai vencer essa guerra. Deus falou: calma, olha o mais ao terceiro dia. E aí Deus falou: vai lá e dá um recado para o meu filho. Gabriel falou: já que o Senhor mandou, eu vou. E aí, Gabriel vem.
A palavra de Deus diz que ele veio como um raio, como um relâmpago. E no momento que ele toca a terra, há um terremoto. Há um terremoto. E a pedra se move, a pedra abre. E Jesus Cristo recebe o recado. Gabriel diz: ei, Jesus, o teu Pai está te chamando, aleluia. Levanta e vive, porque Deus Pai te chama para viver a eternidade, porque você venceu a morte, ressurreto está, e Ele está ressurreto até hoje, igreja. Naquele momento, houve uma batalha espiritual. Naquele momento, todos os demônios, todas as potestades foram destruídos pelo poder de Deus, para que Jesus vencesse a morte, vencesse o inferno e ressuscitasse. E porque Ele vive, eu creio no amanhã. Todo o plano de Deus se cumpria. Todo o propósito de Deus se cumpria naquele momento em que aquela rocha, ela era tirada e Jesus Cristo sairia daquele lugar, porque Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte. Ó portais eternos, quem é esse? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quando Gabriel dá a ordem, diz: ei, Jesus, teu Pai está te chamando. Ali é o momento da ressurreição. É o momento em que Jesus ressuscita. E Ele diz: agora eu venci. Eu venci. E todos aqueles que crerem em mim vencerão comigo, porque eu sou Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Este é o dia da Páscoa. E enquanto Jesus está ressuscitando, quem está chegando? As mulheres. As mulheres estavam indo. Jesus ressuscitando, as mulheres indo. E aí, quando chegam perto, continua depois, vou ver. Né? Quando continua perto, o anjo dá para as 3 recados, vamos ver. O seu aspecto é como relâmpago, sua veste alva como a neve. No final do sábado, no final do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Pode passar. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, se removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu estou sentado aqui na pedra, ninguém vai entrar. Ei, o anjo falou: eu sentei na pedra. E ninguém vai entrar no sepulcro. Nenhum demônio, nem o diabo vai entrar onde Jesus Cristo esteve. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele já falou: ei, aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. Até que eu receba a ordem de ir embora. E o seu aspecto era como relâmpago, sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, esfavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, as mulheres chegaram. Dirigindo às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou. Vinde ver onde Ele jazia. Não tinha nada mais lá dentro. Dizem que tinha um tal de pano lá, tinha um pano lá que dizem que ficou lá um pano. Eu não acredito nisso. Os lençóis. E depois depressa, e dizer aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Pode passar. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria. Olha aí, medo e alegria. Medo e alegria. O medo, porque o que está acontecendo? E a alegria, porque Jesus ressuscitou. E correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, salve, salve. E quando o anjo dá os recados para ela, sai, ele vive. Os discípulos ainda continuavam escondidos, com medo, mas eles receberão
a melhor notícia de suas vidas. Ei, como você está vivendo hoje? Você pode estar escondido. Você pode estar com medo de tudo que está acontecendo ao seu redor. Como eu disse no início da ministração, você pode estar como os discípulos hoje, perdidos, sem esperança, sem fé. Muitos perderam a fé em Cristo na jornada. Muitos desistiram no meio do caminho. Muitos padecem esperando uma cura. Muitos padecem esperando uma ressurreição de um sonho, de um propósito. Mas aí, eu quero dizer a você que Ele venceu por amor a você. Ele levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Todas as questões da sua vida, que seja qual for, Ele vai vencer. Equipe de louvor, pode subir. Como diz Paulo, para mim viver é Cristo, para mim morrer é lucro. Não tema a morte, pois ela será seu passaporte para a eternidade no paraíso, porque Ele venceu a morte. A morte pode chegar, ela pode acontecer, mas não tenha medo dela, porque Jesus já venceu a morte, e você já venceu também em nome de Jesus. Tenha Cristo com você. Cristo é o passaporte para a eternidade. Vá, como na segunda mensagem diz, vai à frente. Jesus mandou, vai à frente para Galiléia. Mandou os discípulos ir à frente na Galiléia. Segunda mensagem, nós temos que seguir Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo for, nós temos que seguir os passos de Jesus. Aonde Ele mandar você ir, você tem que ir. Se Ele mandar ficar, fique. Se Ele mandar andar, ande. Mas siga os passos e os conselhos de Jesus. E última mensagem. Se nós obedecermos a Ele, nós o veremos vivo. Se obedecermos a Ele, nós o veremos vivo. Você quer ver Ele vivo? Diga amém. Está fraquinho, você não quer ver Ele vivo, não? Você quer ver Ele vivo? Amém. Porque eu quero. Eu quero ver Ele vivo. Eu não quero mais ver o Cristo crucificado. Eu não quero mais ver o Cristo que andou na terra como humano e como Deus. Mas agora eu quero ver o Filho de Deus ressurreto, que venceu a morte com as marcas da cruz nas suas mãos. Aquela marca da cruz, a marca dos pregos, é prova do amor incondicional dele por mim e por você. Quando chegar lá, ao estender as suas mãos, nós vamos poder ver as marcas do cravo. Nós vamos testemunhar do amor que Ele tem. E Ele voltará em breve, com poder e glória, para pegar a última geração, para ressuscitar os mortos e ir com Ele para a eternidade. Isto é a Páscoa. A Páscoa não é ovo de coelhinho. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa é Cristo vivo na tua vida. É Cristo vivo na eternidade. Celebre a Páscoa. Seja feliz na Páscoa. Olhe para o futuro que te aguarda com Ele na eternidade. Como diz em Mateus 25, 21. Bem-estar, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Grandioso dia este será. Se preparem, se arrependam, consertem as suas vidas, porque só verá Ele aqueles que entregaram sua vida a Ele, aqueles que caminham com Ele, aqueles que consertaram os seus caminhos com o Senhor. Está desviado, conserte o teu caminho. Está em pecado, endireita as tuas veredas, porque senão você não verá Cristo. Não verá, porque Ele é santo.
E Ele morreu para que fôssemos santificados no Senhor. É o momento da tua vitória. Estamos encerrando. Estamos acabando. E aí, finalizando, testemunhe como as mulheres. Testemunhe como as mulheres. Sigam Jesus. Preguem Jesus. Vivam Cristo. Amem a Cristo. E sejam abençoados. Todos nós, homens e mulheres. Porque Ele vive, eu creio no amanhã. E para finalizar, João 11, 25 e 26 diz: João 11, 25 e 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Tinha que botar o primeiro anterior. O 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, me verá. Põe o 26 agora. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê isto? Amém. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor com este cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus Enviou seu Filho amado. Adore a Ele, gente. Ele está aqui. Ele está vivo. nos salvar. Adore a Ele. Diga para hoje amor a Ele. E perdoar. Ele te perdoa de todos os teus pecados. Na cruz morreu. Na cruz morreu por mim e por você. Os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Venceu a morte. Venceu o inferno. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Pai amado, nesta hora, Senhor, eu apresento a tua igreja, apresento o corpo vivo de Cristo. Pai amado, muito obrigado, Deus Pai, porque o Senhor, em uma prova de amor, entregou teu filho. E Jesus, obrigado, porque aceitou pagar pelos meus pecados, pagar pelos pecados da humanidade, fazer
a ligação entre Deus e nós. Ser aquele que intercede, ser aquele que nos abençoa, ser aquele que um dia voltará para buscar a igreja militante, a igreja que triunfará em glória e poder, a igreja que morará contigo por todo sempre, Senhor. Mas agora, que o teu poder revigore as forças dos fracos, que o teu poder que venceu o inferno vença todas as nossas lutas espirituais que o diabo quer nos abater e está lutando contra nós, está lutando contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as igrejas, contra esta igreja. Mas nós sabemos que iremos vencer, porque Jesus Cristo venceu. Ele venceu o inferno. Deus, e abençoa agora aqueles que entenderam e abriram o coração para que o Senhor fizesse morada. Aqueles que entenderam o propósito de Jesus Cristo como Deus Filho, que entendeu como é importante caminhar com Ele em toda a nossa jornada. Deus, recebe essas vidas que hoje entregam a vida a Ti e aquelas que se reconciliam com o Senhor. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém aqui no nosso meio que quer fazer esta aliança com o Senhor, que quer se reconciliar com o Senhor. Este convite é para você. Como dissemos e lemos aqui, quem crê em mim é uma prova de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Há alguém que quer entregar sua vida a Cristo ou se reconciliar com Ele? É para você que Ele está chamando. Alguém, levante sua mão. Se há alguém que também está no comigo pela internet, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Jesus. Vou pedir para o evangelista Paulo que venha orar para encerrar o culto e eu vou ministrar a bênção apostólica. Oh glória! Como foi edificante preparar esta palavra.